Sai do lugar, Sai do lugar. Ok, perfeito. Gente, olha, nossa aula hoje, boa noite mais uma vez, nossa aula hoje é aula sobre coluna, tá certo? Eu vou falar um pouco de coluna, depois eu vou partir para músculos de face. Bom, quando eu falo de coluna, tem um estudo dirigido que eu pedi uma questão para resolver sobre essa história da coluna. Vejam só, nós temos aqui as estruturas das vértebras sobrepostas, que são divididas por regiões, tá? Temos a região cervical formada por 7 vértebras, a região torácica formada por 12 vértebras, a região lombar formada por 5 vértebras, tá? E a região sacral epicoccígea, com as estruturas vertebrais que são fundidas, unidas, formadas por 5 e 4. Ou seja, 7 com 12, com mais 5, com mais 5, com mais 4, 33 vértebras. Nossa coluna, ou nossas colunas, seria mais apropriado falar dessa forma, na verdade, elas são formadas por 33 vértebras, divididas em regiões. Inclusive, nessa outra peça anatômica, fica bem mais evidente o que eu quero explicar para vocês. Nós estamos vendo aqui que por cores, essa região lilás seriam as vértebras cervicais, azul, as estruturas da torácica, verde, as estruturas da lombar, e aqui em laranja seriam as estruturas da sacro e cóccix, na porção mais inferior. Perfeito? Se nós começarmos a prestar atenção nessa imagem, nessa peça anatômica em si, nós temos algumas curvaturas da coluna. A coluna, numa visão posterior, não deve possuir curvaturas, não deve possuir alterações, ela deve ser retilínea. Perfeito? Então, a coluna, numa visão posterior, não pode apresentar curvaturas. No estudo dirigido, eu pedi que vocês descrevessem a estrutura da coluna, anatomicamente falando. Nós temos uma sobreposição de estruturas de vértebras, tá? Onde, durante a vida uterina, ainda na formação embrionária, surge a curvatura da cifose torácica. Essa curvatura da cifose torácica é chamada de curvatura primária da coluna vertebral. Por que primária? Pois já nasce conosco. Ela vem desde a vida embrionária. Esta curvatura que vem desde a vida embrionária da cifose torácica, imediatamente após o nascimento, nós começamos a ter contração das musculaturas. Por volta dos 4, 5 meses de idade, quando a criança começa a melhorar o controle muscular dos músculos da porção cervical, ela começa a mostrar, começa a formar a sua curvatura da lordose. Nesse sentido, então, nós temos a curvatura primária, que é a cifose torácica, a lordose lombar, que começa a se formar por volta do 4º ou 5º mês de vida, após o nascimento, quando a criança começa a ter controle das musculaturas que estão aqui na porção posterior. Perfeito? E temos a segunda curvatura secundária, que é exatamente a lordose lombar, que vai se formar entre os 10 e os 18 meses de idade, após a criança começar a ficar em pé pela primeira vez, começar a dar os primeiros passos. Quando ela começa a desenvolver sua marcha, ela começa a andar, aí sim eu começo a formar a lordose da estrutura lombar. Então, quantas curvaturas nós temos na nossa coluna em perfil? Temos 3 curvaturas importantes. A curvatura da cifose torácica, que é embrionária, ela é da vida uterina ainda, né? Chamada de curvatura primária da coluna. A lordose lombar, que se forma, a lordose cervical. Lordose cervical primeiro, depois a lordose lombar, corrigindo, então a lordose cervical vai se formar do 4º mês em diante, e a lordose lombar vai se formar onde? Do 10º, 11º, 12º ao 18º mês. Quando a criança começa a ficar em pé e distribuir a força da gravidade pela sua coluna. É importante e válido lembrar que as vértebras, elas possuem estruturas muito interessantes. Tem aqui o processo espinhoso, os processos transversos, e acima dessa estrutura nós temos as facetas. Vou dobrar essa vértebra para frente um pouquinho, tá certo? Estou afastando, vocês estão vendo aqui, olha, as facetas articulares. As facetas articulares superiores da vértebra inferior estão se articulando com as facetas articulares inferiores da vértebra superior. Quando elas se articulam, isso aqui dá um nome a uma estrutura chamada de articulação zigoapofisária. O que é a articulação zigoapofisária? É a junção entre as facetas que estão presentes na vértebra inferior, as facetas superiores da vértebra de baixo, com as facetas inferiores da vértebra de cima. Só que isso vem acontecendo
em toda a região da coluna, de cima até embaixo. Aqui, por exemplo, está fora do lugar. Vou encaixar novamente, ó. Encaixei, perfeito? Essa estrutura, essa faceta articular, essa articulação zigoapofisária, quando elas se acoplam, quando elas se encaixam, eu vejo que nós temos um foramezinho, onde emerge a raiz nervosa. Vejam que eu tenho todas essas ramificações que na peça anatômica estão representadas na cor amarela, tá certo? Tá aqui. São as ramificações do quê? Das raízes nervosas que emergem da medula. Raiz de C1, C2, C3 e C4. As 4 primeiras raízes formam o plexo cervical. Aí vem, ó, C1, C2, C3 e C4. Plexo cervical. C5, C6, C7, C8 e T1 vão formar o plexo o quê? O plexo braquial. E daí por diante nós vamos tendo as ramificações nervosas que vão emergindo lateralmente à coluna. Tá certo? Essa emergência vai acontecer exatamente no local da conjugação entre a faceta superior e inferior. Perfeito? Tem o corpo da vértebra, na sua porção posterior tem um processo, aqui onde eu estou tocando, o processo transverso. Tá? E na conjugação entre a faceta de uma e da outra forma a articulação zigoapofisária. Vejam que nessa parte da frente eu tenho os discos intervertebrais. Nessa região da coluna eu tenho uma articulação de quê? De pouca mobilidade, chamada de anfiartrose. Por que anfi? Esta coluna tem duas coisas ao mesmo tempo, um pouco de estabilidade e um pouco de imobilidade. Então aqui eu tenho, ó, discos fibrocartilaginosos. Essa articulação é um tipo de sincondrose, pouco móvel. Entretanto, esse disco, com a função de amortecimento, funcionando como um coxinho de amortecimento, pode ser lesionado como está apresentado aqui na peça anatômica. Nós teríamos uma herniação discal. Essa herniação, vocês estão vendo que tem um abaulamento, podem haver estágios, pode haver uma protrusão, uma extrusão, um sequestro, são etapas de uma hérnia de disco. O mais importante é lembrar que essa hérnia pode, ó, comprimir a raiz nervosa. Quando a hérnia comprime essa raiz nervosa, ela está se projetando exatamente para dentro do forame, para dentro do canal aqui. Esse canal de emergência das raízes nervosas, que eu falei para vocês que se forma exatamente próximo às articulações zigoapofisárias, ele pode começar a ficar estreito e você começa a ter uma compressão da raiz nervosa. Esta compressão é chamada de radiculopatia. Por compressão, uma radiculopatia compressiva. Só que essas raízes, elas vão emergir aqui na região lombar, por exemplo, onde está aqui a hérnia apresentada, e vão descer, vão formar as raízes e os ramos que se conjugam formando o nervo isquiático, por exemplo. Não é ciático, é isquiático. Tá? Dentro da nova domina anatômica nós dizemos nervo isquiático, não mais ciático. Então essas raízes vão descer. Se eu tenho uma compressão de uma raiz aqui em cima, eu posso ter dor local ou irradiada para o membro inferior. Posso ter a sensação de parestesia, que é a dormência que vai ter nessa região também irradiada para o membro inferior. Sensações de choques ou até mesmo paresia. Muito cuidado porque as pessoas confundem o que é parestesia com paresia. Parestesia é dormência, paresia é redução de força. E tanto a redução da força, que é a paresia, como a parestesia, que é a dormência, podem ocorrer porque houve um pinçamento, uma compressão dessa raiz nervosa ou destas raízes que emergem lateralmente ao corpo das vértebras, junto aqui das articulações apofisárias. Tudo bem? Ok, então só para fechar, coluna, vamos rever, dividida em regiões cervical, torácica, lombar, sacral e coxígea, formada por 7, 12, 5, 5 e 4, totalizando 33 vértebras, formadas pelas articulações sincondrósicas cartilagíneas do disco intervertebral, pelas facetas articulares aqui atrás, formando a articulação zigoapofisária. Vejam que essas facetas elas se afastam quando você faz uma flexão e um deslocamento anterior das vértebras. Elas se aproximam e se tocam quando você faz uma extensão. E logo, eu posso afirmar que essas facetas elas limitam o movimento de extensão da coluna. Seja ela na cervical, seja ela na torácica, seja ela na lombar. Perfeito? Tudo bem?
Então vamos finalizar agora esse vídeo para partir para o outro.